dia, amados de Deus, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Ele chama de nação santa, eleitos, predestinados em amor para a salvação, mais que vencedores em todas as coisas. Eu saúdo a todos com a graça, a paz, o amor, a misericórdia, a alegria de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos juntos para, uma vez mais, avançarmos no conhecimento, progredirmos, conforme diz a palavra de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós vamos, então, fechar todas as brechas, todas as portas, todos os espaços da nossa vida para a destruição. Quando nós fazemos isso? Quando nós crescemos na graça e no conhecimento. Porque é a falta desse conhecimento que traz desgraça, dor, tristeza, frustração, decepção, desilusão, prostração diante da vida e diante dos homens. Eu quero que você saiba que Deus tem um plano perfeito de vitória para a sua vida. E o plano de Deus, ele é manifestado quando o Espírito Santo de Deus revela Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E isto acontece a partir da nossa salvação. Porém, a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E é isto que um ministério enviado por Deus, respaldado por Deus, um ministério que tem frutos abundantes de vida e na vida das pessoas, pode e deve fazer, que é levar os salvos em Cristo Jesus a um desenvolvimento da sua salvação, a um crescimento espiritual que não tenha estagnação, que saia daquela condição, daquele estágio de menino para um adulto na fé, para um maduro em termos espirituais, um experimentado, como diz o apóstolo Paulo. E eu louvo a Deus porque o nosso ministério, a Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, além de pregar salvação, fazer o evangelismo a todas as nações, também, a partir da salvação, ensina os salvos a desenvolverem essa salvação com temor e tremor. Ensina o salvo em Cristo Jesus a viver a plenitude da graça sobre graça. Ensina o salvo como é que ele pode reinar em vida através de Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus pelo nosso ministério, por esse programa de televisão que está levando verdade, verdade que liberta, que está evangelizando milhares e milhares de pessoas e que está levando a vida daqueles que já são salvos à verdadeira palavra do conhecimento, da doutrina da graça de Deus, levando esse povo a desenvolver essa salvação com temor, com tremor, desenvolvendo aquilo que Cristo já fez e que agora deve ser manifestado em todas as áreas da nossa vida. Essa tão grande salvação, este privilégio que nós temos de dizer, pela graça, nós fomos salvos. E graças a Deus por isso, esse privilégio tem que ser também mostrado através dos nossos atos, do nosso agir diário, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, da nossa forma de ganhar dinheiro, do nosso trabalho, dos nossos familiares, das relações interpessoais, no casamento, na família, com os filhos, com os amigos, com os irmãos em Cristo, com a sociedade. É isto que é cristianismo. É nós mostrarmos Jesus, não só de falar dele, mas mostrarmos Jesus pelo que conhecemos dele e vivemos dele. Este é o maior
e mais eficaz evangelismo que se pode fazer na face da terra. Eu gosto muito de uma frase de um antigo pregador, está em muitos livros de história, muitos livros de teologia, que é a seguinte: um certo líder, um homem de Deus, tinha discípulos, e ele disse aos seus discípulos: olha, vão e preguem Jesus. Saiam e preguem Jesus. Se for necessário, usem palavras. Eu gosto muito desta frase. Pregue Jesus. Fale do amor de Deus. Fale da graça do Pai. Se necessário, use palavras. Isso significa que as nossas ações são muito mais fortes do que, às vezes, 1000 palavras. A Bíblia já diz isso, não é? Então, vamos pensar mais a respeito de como nós vivemos a nossa salvação, como nós vivemos o cristianismo. E viver o cristianismo como agrada a Deus, como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo nesta terra, exige conhecimento. Conhecimento da graça e da verdade trazidas por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que a lei, ela veio por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós não somos seguidores de Moisés. Ainda que possamos ver nele todos os valores, todas as virtudes, todo o seu potencial e o ministério que Deus deu a ele. E glorificar a Deus por isso. Mas nós não somos seguidores de Moisés. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós servimos a Jesus Cristo. E Ele trouxe para nós, especialmente aos gentios predestinados para a salvação, Ele nos trouxe a graça e a verdade. E este programa é um porta-voz desta graça e desta verdade. Este programa, nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, eu tenho certeza absoluta do que eu estou lhe dizendo, é um canal puro do fluir de Deus para esta nação. Então você está recebendo o melhor. Você está recebendo conhecimento de Deus. Através das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo está lhe revelando aquilo que Ele quer que você conheça, para que você não seja nunca mais destruída pela falta de conhecimento, pela ignorância espiritual. E, nestes dias, o Senhor está nos revelando acerca da nossa libertação, a nossa liberdade. Estamos libertos, estamos livres das potestades do diabo. E estamos conhecendo muito sobre isso. Se você quiser material de estudo, se você quiser se aprofundar em cada uma dessas doutrinas que nós aqui ministramos através do programa, nós temos muito material em graça para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Tanto em literatura, nosso ministério tem mais de 130 livros totalmente em graça. Nosso apóstolo Miguel Ângelo transforma em literatura muitas das suas mensagens, séries de mensagens, estudos bíblicos, e nós também aqui em São Paulo. E temos também milhares de CDs contendo mensagens da graça de Deus, estudos bíblicos, doutrina da genuína graça, além de DVDs e na internet, tudo isso à disposição dos amados. Na internet, na nossa página, você pode acessar o Multimedia Center e você vai ali encontrar mensagens já pregadas, estudos bíblicos já ministrados. Você vai encontrar os programas de TV
com outras ministrações de outras doutrinas, acesse o nosso site, que é o www.cristovive.com.br. Se você fizer contato, a primeira vez que você faz contato, nós presenteamos você com CDs da graça de Deus. E depois, se você quiser continuar crescendo através do material, você pode diretamente adquirir. Nós fazemos chegar pelo correio até o seu endereço. Você pode adquirir livros, CDs, DVDs, mandando um e-mail direto para a nossa livraria. Anote o e-mail, é livraria@cristovive.com.br. Ou então você pode ligar para nós aqui em São Paulo. O prefixo é 11, estamos na capital, 5561-4405. E também você pode nos mandar um e-mail para dar seu testemunho ou para pedir oração. Nós temos intercessores na igreja. Ou então para falar sobre detalhes, né, do nosso ministério. Você pode se comunicar conosco através de e-mail. Nosso e-mail é igreja@cristovive.com.br. E como você é muito interessado em agradar a Deus, em viver a verdadeira vontade de Deus, você estar ali agradando ao seu Pai Celestial, fazendo a vontade dEle e descobrindo o plano que Ele tem para a sua vida, os desígnios de Deus. Então, você está aí acompanhando esse estudo que já vem das últimas semanas e você está crescendo muito, eu tenho certeza, no conhecimento desta doutrina bíblica, né? Que essencialmente ela nos mostra antes da cruz como é que era a atuação do diabo, dos demônios na vida das pessoas, e depois da cruz, da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição, como essa atuação ficou restrita ao império das trevas e também somente na vida daqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que estão ainda sem Cristo, sem a salvação por Cristo. E também como o diabo ainda age, né, e governa a vida, dirige a vida desses que estão no império das trevas, como um dia nós também estivemos, e daqueles que são semente da perdição, que são os próprios filhos do diabo, que estão aí para ser realmente energizados por ele e ser instrumentos do inferno nesta terra. Então, é muito importante você compreender, e esta semana eu vou encerrar este tema, né, mostrando a você que nós não podemos absolutamente ser mais, algum dia, possuídos por um demônio, ou por demônios, ou por espíritos imundos. Não há essa possibilidade. Eu quero retomar o texto de ontem. Eu encerrei aqui, deixei um gancho, disse não perca o programa de amanhã, e você está aí para entender o que é que se passou nesta ocasião, neste episódio em que o apóstolo Paulo, na verdade, estava pregando, ia para o seu local de oração, com o seu grupo de oração, os seus companheiros de ministério, e a Bíblia diz que seguia primeiro foi ao encontro deles e depois seguia por dias atrás deles uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Vamos entender isso, porque esta passagem aqui é muito interessante, porque ela mostra algo que acontece hoje muito nas chamadas igrejas cristãs. E as pessoas não têm entendimento, não têm discernimento do Espírito de Deus, então não percebem que muitas coisas faladas em nome de Deus não são faladas por Deus. São mentiras de Satanás, porque ele passa até por um anjo de luz, diz o apóstolo Paulo, né? Ele se transforma até num anjo de luz para enganar, se possível,
os próprios eleitos de Deus. Então veja, se possível, quer dizer que há possibilidade de eleitos de Deus, filhos de Deus, serem enganados, serem confundidos por uma mentira de Satanás, por uma transformação em um anjo de luz, mas que atrás, quem está realmente ali, é o próprio diabo. E isto aconteceu com esta moça, que diz a palavra de Atos 16:16. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Era um demônio. Eu queria também parar nesse momento para dizer, como é que um demônio adivinha? Amados, vamos acertar aqui alguma coisa importante dentro da nossa mente, né? Dentro dos conceitos bíblicos, porque há muita mistificação em torno dessas questões. Esta questão que o demônio adivinha, na verdade, ele não adivinha no sentido de prever o futuro. O que o demônio conhece, o que os demônios conhecem, é exatamente tudo aquilo que está na Bíblia. Então, eles sabem exatamente o que Deus disse que vai fazer, o que está determinado por Deus e está já revelado nas Sagradas Escrituras, os demônios sabem. Os demônios conhecem a palavra de Deus. Então, não é adivinhar. É que o povo de Deus é tão, muitas vezes, tão ingênuo, vamos dizer assim, né? Tão sem conhecimento da verdade, que acha que quando o diabo fala de coisas que vão acontecer, e coisas que estão na Bíblia, não é que ele adivinha. Ele não tem poder de saber aquilo que não está visível, não está manifestado. Ele não tem onisciência. O diabo não é onisciente. Só Deus é onisciente, sabe tudo. Tem esse poder de saber tudo. Para trás, agora, para frente, conhecer os intentos de cada coração. Só Deus é onisciente. O diabo não é. Então, não pense que o diabo sabe o que está para acontecer, o que vai acontecer. Não, o diabo não sabe. O diabo não lê pensamentos. O diabo não perscruta nada. Quando nós falamos, aí sim, nós tornamos manifesto alguma coisa que nós pensamos, ou que nós sentimos, ou que nós planejamos. Então, o diabo sabe. Mas aquilo que eu não contei, ele não sabe. Nem você. Né? E também aquilo que Deus não revelou, ele não sabe. Então, vamos acertar isso. Quando diz espírito adivinhador, essa adivinhação, na verdade, estava ligada, e sempre esteve, e está nos nossos dias também, pelos adivinhos, sejam eles dentro do espiritismo, dentro da teoria da reencarnação, enfim, da mesa branca, do candomblé. Todo o espírito de adivinhação, primeiro, é de algo que já aconteceu, que já foi tornado visível, conhecido. Então, é por isso que as pessoas ficam tão cativas, tão presas, tão seduzidas, quando elas vão a uma sessão espírita, e ali se manifesta uma entidade que, na verdade, não é o pai que morreu, o filho que morreu, é o avô, o tio, que é um demônio, mas se passando por uma pessoa boa, de luz, alguém que já existiu de fato, e ali fala, né? Revela coisas do passado daquela pessoa, ou de um fato que só a pessoa sabe. Só a pessoa sabe, mas aquele fato já existiu. Aquilo já é público. E o diabo sabe. Então, é por isso que ele adivinha. Para a pessoa é uma adivinhação. Mas, de fato, isso não existe. Ele está, na verdade, trazendo alguma coisa que aquele pai de santo, mãe de santo, aquela pessoa que está ali, pode não saber. Mas
até a pessoa que está ali consultando esse espírito, que na verdade é um demônio, pode até não saber. E depois descobre que aquilo de fato aconteceu com um avô, com um tio, com o bisavô, ou com uma outra pessoa. Por quê? Porque o diabo sabe disso. Isso já aconteceu. Então ele vem ali e traz aquilo como se ele, né, estivesse ali adivinhando. Então, ouça o que aconteceu aqui com esta situação. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja que essa questão de adivinhar, essa questão de falar sobre coisas do presente, do passado, ou coisas supostamente que vão suceder no futuro, isso não é coisa nova. Isso sempre existiu. Isto é um espírito maligno. Diz aqui que esta jovem, ela estava possessa de um espírito adivinhador. E algumas pessoas, ao longo da história, muitas pessoas, não algumas, inclusive hoje, se apropriam dessas pessoas que têm esses demônios, que na verdade não adivinham, mas que falam coisas que para a pessoa, né, às vezes ali é alguma coisa que ela não esperava ouvir, e que satisfaz às vezes o seu coração enganoso, a sua carne. Mas essas pessoas, elas são presa fácil de outras pessoas e de sistemas, inclusive religiosos, filosóficos, que usam essas pessoas com esse espírito de adivinhação para ter lucro, para ganhar dinheiro. Até mesmo dentro da obra de Deus, há vamos dizer assim, uma ala que se diz que tem visão, que tem revelação, mas que não é uma ala bruxa, é uma ala de feiticeiros dentro da obra de Deus, que adivinham, que falam em nome de Deus, que trazem profecias, que não sei o quê. Isso aqui não é de Deus. Não que não existam profecias do Senhor, revelação, lógico que existe. Deus é sobrenatural, Ele pode fazer o que Ele quiser, revelar, mas Ele revela em linha com a sua palavra, nada em desacordo, é para um fim proveitoso. Ele usa pessoas tementes, submissas, que estão debaixo, né, da autoridade de um ministério, que estão em obediência ao ministério, que tem uma vida limpa e libada. Agora, essa cambada, porque não tem outro nome, desculpa usar esse termo, esse grupo de marginais aí, que estão dentro de alguns lugares e que se dizem obreiros, são obreiros da iniquidade, são pessoas fraudulentas, são pessoas que usam a boa-fé das pessoas para trazerem essas adivinhações. E isso daí dá lucro. Ou se não dá um lucro financeiro, dá poder, dá glória, enche igreja. Porque o povo, na sua carne, o ser humano quer muito essa coisa mística, de saber o que vai acontecer, de saber o que ninguém sabe. Então, o diabo conhece esta fraqueza, essa necessidade que tem a carne do homem, e é aí mesmo que ele age, aprisionando as pessoas. E diz que essa moça, então, ela tinha um demônio. Ela estava possessa e esse espírito adivinhava. Veja que, seguindo a Paulo, diz o versículo 17, e a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu penso que se fosse hoje, em algumas igrejas, essa moça aqui seria consagrada, profeta, pastora, sei lá, evangelista, quem sabe uma diaconisa, uma missionária. Porque ela seguia Paulo e o grupo de Paulo, e ela dizia: olha, gente, esses homens, essas pessoas, não é? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Você percebe que não tem adivinhação nenhuma aqui? Não tem revelação nenhuma? Todo mundo sabia o que Paulo fazia e o grupo dele pregava. E parece que aquela moça, então, estava ali do mesmo lado de Paulo, né? Que ela estava do lado do reino. Mas não. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito:
em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. A Bíblia diz, e ele, na mesma hora, saiu. Interessante, não é? Hoje, alguns líderes, no lugar de Paulo, diziam, chame essa moça para se juntar a nós. Vamos ungi-la, vamos consagrá-la missionária. Vamos chamá-la de pastora, de evangelista. Esta é a profeta do Senhor. O quê? Você percebe? Quanta mistura, quanto erro, quanto equívoco, às vezes dentro da igreja de Cristo. Mas Paulo, ele tinha discernimento. Ele sabia que Deus não precisava de ninguém ali para dizer o que ele fazia. E ele então expulsa aquele espírito imundo. Manda que se retire dela. Nós precisávamos ter essa coragem de, muitas vezes, em lugares que se chama igreja, dizer, em nome de Jesus, retira-te agora, Satanás. Mas esta palavra é suficiente para fazer esta obra. Eu creio e eu espero que isso seja manifestado através do conhecimento. Amanhã tem mais. Tenham todos um bom dia.